Olá, estudantes do 6º ano! Nessa aula nós vamos falar sobre o espaço cênico do teatro grego, espaço do teatro na antiguidade clássica. Vamos juntos? Prof. Rutineia aqui com vocês e o nosso intérprete Felipe aqui com a gente. Oi, Felipe! Vamos nessa! Então, os objetivos da nossa aula. Conhecer e entender a origem do teatro na antiguidade clássica. Então a gente vai falar, né, onde surgiu o teatro, do espaço do teatro também, como era utilizado, tá bom? Então, você já foi ao teatro? Né? Só para a gente começar essa aula aí pensando, você já foi ao teatro? Já assistiu uma apresentação? Né? Sabe quando e como surgiu o teatro? Há muito tempo, né? A gente pode falar que o teatro é inerente ao ser humano, né? Então, antes mesmo de desenvolver a fala, a gente já fazia representações teatrais lá na pré-história, né? Para se aproximar da caça, né? Para poder se defender ali, imitando a expressão corporal, né? Para poder sobreviver. Mas o teatro como nós conhecemos hoje, né? O teatro como uma representação, palco, plateia, onde surgiu, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Então, o teatro sempre esteve presente na nossa história, né? Na história da humanidade. Por meio do ser humano, ele expressava seus sentimentos, contava história, louvava divindades, né? Então, para agradecer aos deuses, para contar como foi o seu dia, né? O teatro está sempre presente. As encenações aconteciam em diferentes espaços, não necessariamente criadas para fazer arte. Com o tempo, foram criados espaços específicos para esse fim, espaços específicos para fazer teatro. Então, vamos conhecer o espaço cênico, né, na Roma Antiga. Então, os romanos eram um povo treinado para a guerra e habituado a conquistas militares. Isso os levou a uma expansão territorial e o contato com diversas culturas. Eles também desenvolveram o gosto por espetáculos grandiosos encenados nos grandes teatros, construídos especialmente para acolher milhares de espectadores, né? Então, na Grécia, a gente já tem o teatro grego, né? Surgiu ali no teatro de arena, um espaço grandioso. E em Roma também, eles vão seguir os moldes gregos para fazer essas representações teatrais. Então, a gente vai ver imagens desse teatro, né? Que a gente chama teatro de arena. Então, é um grande espaço, né? E em volta a plateia fica ao redor, no meio, como se fosse um buraco cavado no chão, ao palco, onde os artistas se apresentam. Lembrando um estádio de futebol, né? Então a gente tem a arquibancada ao redor e no meio o campo ali os jogadores estão fazendo a partida, né? Então o teatro de arena também, bem grandioso, com a arquibancada ao redor e o palco centrado ali, né? Parecendo um buraco ali cavado no chão. Então por isso os artistas iam usar alguns elementos para até ampliar a figura desse ator, para que todos conseguissem visualizá-los. As atrações nesses espaços contavam com malabarismo, comediantes, animais exóticos adestrados, corridas de bigas, lutas de gladiadores, o que era um espetáculo preferido das multidões, né? O povo romano era um povo guerreiro, então, quando eles estavam se divertindo, eles queriam, né, peças mais cômicas, né, que tivesse um tom mais leve também, e também tinha, claro, a questão da luta, os gladiadores, que eram o tema ali preferido deles também, né? Aqui a gente vai observar, olha só, né, que a professora falou, né, um exemplo de teatro, né? Ó, a arquibancada ao redor, o palco aqui centralizado, né? Então essa imagem do teatro grandioso, o teatro romano de Mérida, né, na Espanha. Olha que legal. Então este é o teatro romano de Ostia, né? Então, ó, também seguindo ali na arquibancada ao redor, o palco centralizado. Então, existe certa semelhança entre os circos, teatros e anfiteatros de Roma antiga. Todos eles se construíram com os mesmos materiais, tijolos, argamassa, né, romana, e tinha a finalidade de atender a questão do ócio, né, a diversão dos cidadãos por meio de espetáculo. Então, diversão, querer ficar ali, né, para descansar mesmo, se distrair. Então, eles tinham muito essa questão do cômico, era muito presente em Roma também. Cada um deles tinha uma função e formas diferentes, né? O circo romano era usado para corridas de cavalos e quadrigas, né? Aqueles carrinhos com duas rodas que tem 4 cavalos para puxar. O anfiteatro era usado para as lutas entre gladiadores, né? E encenações de batalhas navais. O teatro romano para as encenações de peças gregas e romanas, né?
Lembra que a professora falou que o teatro romano vai puxar referências ali do teatro grego, né? Então, vai ter também muito presente a característica do teatro grego. O grego inicialmente vai ter a questão do mais sério, né? Querer mostrar a tragédia como um gênero mais forte, e depois vai se desenvolver mais a comédia. Em Roma não, eles já vão preferir a comédia, né, desde o início. Ao tomar contato com o mundo da arte grega, os romanos apreciaram e incorporaram suas próprias manifestações artísticas. De início houve simples imitação, né? Mas com o tempo foram acrescentando suas contribuições culturais, gostos e costumes. No caso do teatro romano, as peças eram uma espécie de representação religiosa de caráter sério ou sátiro, apresentando em ocasiões especiais. Então, com base no que a gente estudou aqui, né, nesse conteúdo, escreva um pouquinho sobre o espaço cênico na Roma Antiga, tá bom? Então, fala como que era esse espaço cênico onde eram realizadas essas apresentações teatrais, tá bom? Então, vamos lá, daqui a pouquinho, eu e o Felipe vamos estar aqui de volta.
Desculpa, gente, é que como é teatro eu quis brincar um pouquinho, né? Espero não ter assustado vocês, tá? Só para dar uma emoção aqui, né? Fazer uma cena dramática. Então, com base no conteúdo que nós estudamos, né? Como que era o espaço cênico aqui no teatro romano? Então, uma sugestão de resposta, tá bom? Então, vamos lá ver se a de vocês ficaram parecidos. O espetáculo em Roma, na Roma Antiga, eram grandiosos e encenados nos grandes teatros. Os espaços eram semelhantes, mas com funções diferentes. O circo romano era usado para corridas de cavalos e quadrigas. Lembra aquele carrinho com 2 rodas puxado por 4 cavalos? Romano era o circo, né? Os espaços eram semelhantes, mas as funções diferentes. Daí no circo, que a gente falou, corridas, né, de cavalos e as quadrigas. O anfiteatro era usado para as lutas entre gladiadores, né? Encenações de batalhas navais. E o teatro romano para as encenações de peças teatrais, né? Tanto gregas como romanas. Então, os espetáculos, né, mais grandiosos ficavam ali no teatro romano, tá bom? Lembrando que tinha a questão do teatro de arena, né, a plateia ao redor, o palco ali centralizado. Mas como eram os textos, né, dramáticos romanos? No início, os romanos começaram a traduzir as peças gregas, né? Eles se influenciaram muito pelo teatro grego, né? Tanto na estrutura quanto nos espetáculos. Mas depois, né, os estrangeiros radicados em Roma, os romanos escreveram peças adaptadas aos sistemas gregos ou inventaram seus próprios espetáculos teatrais, né? Então a gente vai conhecer os principais escritores de Roma da época, tá bom? Então são 5 os escritores dramáticos romanos de mais destaques, né? Tem outros, a gente vai citar 5. Livio Andrônico, né, tradutor das peças gregas. Lembra que lá no início eram as traduções das peças, depois que eles foram criando os seus próprios textos. Névia, né, introduziu os costumes romanos nas peças gregas. Plauto, comediante que reforçou as características típicas romanas em suas peças. Terêncio, comediante que produziu principalmente para a plateia das altas classes. E Sêneca, autor de tragédias, filósofo e principal conselheiro de Nero, né? Então, aqui os principais autores, tem outro, vocês podem também pesquisar mais. Então, agora atividade, né? Pesquise materiais que você tem em casa e confeccione uma máscara. Que legal, né? Então, você pode utilizar papelão, garrafa PET, pode usar sacolas, né? O que você tem aí na sua casa e transformar numa máscara aí teatral, né? Olha só, aqui do ladinho nessa imagem, a gente tem, né, representando a tragédia, né, a máscara ali com a boquinha triste, e a comédia, né? Tem ali a carinha feliz, que é o símbolo do teatro, né? A comédia e a tragédia. Então, vocês podem fazer uma máscara feliz, triste, ou se quiserem fazer uma máscara de um personagem que vocês gostem, aproveitem, criem, se divirtam, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.
Capricharam aí na confecção desse material? Muito bom. Claro, né? Não deu tempo de terminar? Termina depois, não tem problema. Mas importantíssimo não deixar a atividade sem concluir, tá bom? Todo artista tem que terminar a sua obra, né? Então, fiquem ligados nisso. Terminem a sua obra aí e mostrem para os familiares, para os professores, para os colegas, certo? O teatro é maravilhoso, né? Porque ele propõe muitas emoções, muitas mesmo. E a gente viu aqui no teatro romano que tinha um local específico, né? O teatro para cada coisa, para o circo, para as lutas, para as apresentações de textos, né? Dramáticos. Aliás, o que é um texto dramático? Professora, você falou em texto dramático, mas o que é? Texto dramático é um texto que tem personagens e falas, né? Pode ter a intenção dos personagens descrita também, pode ter as ações dos personagens descritas ou não, né? Então, vai ser um texto que tem personagens e falas presentes. Então, o romano, eles tinham espaços específicos para cada apresentações, né? Como a gente viu aqui nessa aula. Nós também podemos fazer teatro em toda parte, né? Professora, eu preciso ter um teatro para apresentar, né? Fazer a minha apresentação, Não, você pode apresentar na sua casa, na escola, né? Na igreja, a gente pode usar de diversos locais. Mas no início, a gente falou no início, como surgiu, né, o teatro? Ele surgiu nesses espaços, né? O teatro como conhecemos hoje. Porque o teatro, né, se a gente falar em representar emoções, em sobrevivência, a gente já tem lá na arte rupestre, né? Quando o homem primitivo, antes de desenvolver a fala, ele já imitava ali o jeito de andar do animal para poder caçar, para poder sobreviver, ou para contar como foi o seu dia, ou para agradecer a colheita, né? Já estava representando. Mas o teatro, como nós conhecemos hoje, surgiu lá na Grécia e em Roma também foi desenvolvido, né? E continua até hoje, com essa relação de palco, de plateia, de espaço. Hoje a gente tem várias possibilidades de locais de apresentação, né? A gente pode apresentar teatro na rua também, né? Muito legal. Então a gente tem várias possibilidades de locais de apresentação. Mas hoje a gente falou do espaço de Roma, né? Como era esse espaço feito com argamassas, né? Com tijolos ali feitos pelos romanos. Então, um local ao ar livre, com plateia ao redor e o palco ficava ali, né, centralizado. Um espaço muito grandioso, né? Propunha um espaço muito grande para essas apresentações. Então, nessa aula, né, nós vimos os espaços cênicos e o teatro na Antiguidade Clássica, né? Então, vamos observar aqui, ó, para vocês não esquecerem, olha, né, o espaço cênico, né, que a professora falou, que lembra também um estádio de futebol, né? A arquibancada ao redor, o palco no meio ali para a apresentação. E espero que vocês façam muita arte, tá bom? Porque eu vou ficar aqui fazendo muita arte. Vocês viram, eu já fiz um pouquinho de uma cena dramática aqui, né? No meio da nossa aula, né? Então agora eu vou continuar treinando teatro aqui, porque eu amo teatro, gente. Quem me conhece sabe, né? Então eu vou ficar aqui fazendo uma cena. Vamos lá, então vamos à improvisação, né? Ei! Você! Ei, vem aqui! Não você. Você. Ai, meu Deus, dá-me paciência. Treine aí também, fazer muito teatro também, porque a arte é importante em toda parte, né? Seja no palco, seja na rua, na praça, na escola, né? Em casa, façam arte, tá bom? Eu e Felipe ficamos por aqui. Até breve, um beijo gigante no coração de vocês. Uou!